fogo não venha se apagar. Aplauda bem forte a Ele, aplauda bem forte a Ele. Pois Ele é o único que vive e que reina. Ele é o único que merece o teu aplauso. Ele é o único que merece a tua glória. Ele é o único que merece o teu aleluia, o teu amém. Ele é o único. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo 70, que é o verso-chave da nossa campanha aqui. Que diz assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aleluia. Como nós estamos vindo falando aqui já nessa campanha, Davi, quando vai dizer, escrever, cantar o Salmo 70, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, não há mais tempo, porque os meus inimigos estão atrás de mim. Eu preciso que o Senhor acelere algo na minha vida, porque senão meus inimigos vão me alcançar e vão me pegar. Primeiro ponto que eu vejo em Davi, nesse verso, é a coragem de buscar a Deus no meio da adversidade. Porque Davi estava passando por um momento de luta, mas ele não se esqueceu de quem poderia te ajudar na luta. E talvez comigo e com você não é diferente. Hoje nós estamos aqui. Eu não sei a luta que você está passando e não você sabe a minha. Mas de uma coisa nós temos certeza: nós viemos clamar no lugar certo. Nós viemos clamar a pessoa certa. Nós viemos clamar a quem pode resolver todos os nossos problemas. E se você for analisar o texto, Davi nunca deixou de louvar ao Senhor. Porque o Salmo 70 é um louvor. Ele vai dizer: Senhor, apressa-te em livrar-me. Apressa-te, porque eu não estou conseguindo mais. Então me ajuda. Então a palavra para você é: hoje o Senhor entra no teu negócio. Hoje o Senhor entra naquilo que está difícil para você. Você chegou aqui pedindo ajuda e o Senhor está indo ao teu encontro dizendo: filho, o teu problema é meu, o teu barco é meu, a direção quem toma sou eu. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você entrou aqui hoje deprimido, se você entrou aqui hoje triste, a palavra para você é: filho, eu estou no teu barco. Eu ouvi o teu clamor quando tu disse: apressa-te, ó Deus, eu não aguento mais. E a palavra para você hoje é: eu estou entrando na tua situação e estou apressando, estou acelerando, porque eu sou contigo, Davi. Eu sou contigo, Davi. Eu sou contigo, Davi. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eita! O teu clamor não foi em vão. A tua petição não foi em vão. Davi, tu achou que tu chorou à toa. Tu achou que tu orou na madrugada à toa. Tu achou que tu está fazendo campanha à toa. Dá nada, porque hoje o grandão da Galileia chegou e está dizendo para você: hoje eu começo a acelerar esse negócio. Hoje eu começo a acelerar. Aleluia. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, como foi louvado aqui, invadir esse ambiente, Pai. Inflamar os nossos corações neste lugar. Toma a direção deste culto como o Senhor já tem tomado. Senhor, aqui quem comanda é o Espírito Santo. Senhor, aqui quem comanda é o Senhor, papai. Aqui quem toma conta de tudo é o Senhor, Pai. Se o Senhor mandar nós fazemos, mas se o Senhor falar para não fazer, nós não fazemos também, porque nós obedecemos a Tua voz. Então nós estamos aqui, papai, a cultuar ao Senhor, a trazer a melhor adoração, a trazer o melhor azeite, a melhor lágrima, Senhor, o melhor aleluia, o melhor glória a Deus. Então visita esse ambiente, Pai. Inflama os nossos corações hoje aqui. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, pode se assentar. Deus é fiel. Levi, já se assenta aqui, meu irmão. O Levi hoje vai ser o preletor dessa noite.
Eu creio que Deus vai falar conosco. A pastora não vai vir hoje, que ela foi dar uma descansadinha, que ela merece também, né, irmão? Foi dar uma descansadinha, ela e o maridão dela, pastor antes. Deus é fiel. Eu não vi o irmão Marciano, não veio hoje aí? Não, né? Ele tinha um testemunho para contar, mas eu não vi ele. Irmã Rô, vem louvar o Senhor. Passa para os meninos lá o louvor. Você que é a primeira vez que está vindo aqui ou não sabe que a gente está participando de uma campanha, deixa eu pegar um envelope para te mostrar. Como eu acabei de ler aqui, Salmo 70, que Davi vai dizer: Senhor, apressa-te em me ajudar. Esse é o tema da nossa campanha, tempo de aceleração. Você vai colocar nesse envelope aquilo que você precise para ontem, e é pela fé, irmãos. Ninguém aqui vai comprar a tua bênção, ninguém aqui está querendo colocar valor naquilo que você quer, é pela fé. Tem gente que vai colocar R$1 e vai ser abençoado, tem gente que vai colocar 1.000 vai ser abençoado, tem gente que vai colocar 10.000 vai ser abençoado, é pela fé da pessoa. Eu sou fã de campanha quando é direcionada por Deus, porque eu já conquistei muita coisa em campanha. Embora tem muitos pastores aí arrancando lã de ovelhas em campanhas, em cima de campanhas, em cima de alguns projetos que não são de Deus, eu sou fã. E quando Deus manda, meu irmão, se Ele falar assim, ó, escreve que eu vou te dar, tchau. Pode ser só oferta de R$1, pode ser de 1.000, Ele vai te dar. Se Deus falou, porque eu conquistei muita coisa. Então você vai escrever nesse envelope aqui. Eu já vou pedir para as irmãs entregar os envelopes enquanto a Rô vai adorar o Senhor. E você vai escrever aqui e colocar sua oferta de coração naquilo que você precisa, que o Senhor acelere na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Como já foi dito aqui, aleluia. Eu não sei como está o vento na sua vida, mas o Senhor, Ele provoca muitas das vezes o vento na minha e na sua vida para nós adorarmos Ele, para nós buscarmos. Porque se tudo está bem, nós não buscamos o Senhor. É bem difícil, né? Quando tudo está bem, aleluia, é fácil adorar, mas quando o vento vem, então muitas vezes do vento que vem na minha e na sua vida, é para nós se posicionarmos diante do Senhor. E assim o Senhor, Ele acalma o vento. Amém? Aleluia. Eu creio, Jesus, fiel. Ninguém se esconde dos olhos de Deus, ainda mais se Ele te escolheu. Ele é capaz de enviar a prova só para te ensinar uma lição. O coração às vezes quer teimar, é nesta hora que o Pai confronta, ensina só para te fazer lembrar. Jonas, vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posiciona como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Agora saia do porão, há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Jonas,
vontade boa, perfeita e agradável, elas procedem somente de Deus. Existe um povo que está perecendo enquanto você adormeceu. Se posiciona como Deus mandou. Não é por cima, é nas profundezas, orando, chorando, mesmo sem tudo entender. Tudo é por amar você. Vai, levante agora, saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está mandando vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Levante agora, saia do porão. Há um destino lindo pra você. Se Deus está dando vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento. Vai, 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 vai. Se Deus está mandando vento forte, não é pra matar, é pra te mover. A tempestade que vai se acalmar depois que o crente ora sobre o mar. Mas há momentos que é ao contrário, Deus provoca o vento pra gente orar. Aleluia. Deus provoca o vento. Provoca o vento pra gente orar. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus provoca o vento pra gente orar. É sempre assim. Porque quando a gente está muito na bênção, a gente até esquece de adorar. Esquece de vir para o culto. Ah não, hoje eu vou sair comer alguma coisa, vou sair para algum lugar, vou viajar. Mas quando a gente está aprovado, meu irmão, a gente só lembra do lugar da igreja. A gente só lembra de um lugar, do nosso quarto na madrugada. Então às vezes Deus vai permitir o tempo para mim e você, o vento, para mim e você lembrar dele. Cadê o irmão Lucas? Irmão Lucas, vem dar uma saudação aqui em nome de Jesus. Eu pego desprevenido mesmo, Farol. Quero ver se você está afiado do culto aqui de segunda-feira, do ensino bíblico. E depois eu quero dar uma oportunidade para o irmão Marcelo contar o testemunho. Lá do som mesmo, Marcelo. Lembra aquele testemunho que você falou para mim? Vai vir contar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Vamos ler em Salmos 23. Salmos 23. Não sei por que sumiu os Salmos aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Salmo 23, verso 1, que vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas a versão original, ela muda um pouquinho. O Senhor é o meu pastor, e nele nada me faltará. Porque às vezes na nossa vida vai faltar dinheiro, vai faltar alegria,
vai faltar algumas coisas que nos vão oprimir as nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor tem um reino e o reino dele é completo. E ele é fiel na nossa vida. Ainda que nós não vemos o que ele tem feito, livramentos de morte, livramentos de doenças que nós não vemos, porque nós vivemos num mundo cruel, e as pessoas são cruel. E no verso 5, que é o mais bonito que eu acho, que é o Senhor que vai falar assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando o Senhor unge, Ele não unge o espaço, mas Ele unge a tua cabeça. E aonde você vai, você tem que ser a diferença, porque a unção do Senhor está sobre você, e não naquilo que você busca, mas é sobre aquilo que você tem. Quem você tem? O reino de Deus é completo, ele se completa em si. Não somos nós que fazemos, mas sim o Senhor através de nós. Muitas vezes nós buscamos coisa e perdemos o tempo buscando coisa terrena. Só que nós temos que ter ciência que o Senhor tem um reino acima do que nós vivemos aqui nesse reino terreno. E se você buscar somente nessa terra, Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis deste planeta, porque nós buscamos no reino e o reino faz para nós. Nós buscamos e clamamos o reino e o reino completa a nós. Que nesta noite o reino de Deus venha sobre a tua vida e te completa e dê a felicidade plena em Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nunca me faltou. O Marcelo está com oportunidade. Irmão, tem alguém aqui que tem um testemunho já da campanha para você dar aqui? Se tiver, levante sua mão aí que eu vou te dar uma oportunidade. Tá levantando a mão, William? Eu vi você fazendo assim. Levantou, não levantou? Eu vi fazendo assim. Você tem testemunho? Então, tá glorificando, entendi. Irmão, esse daqui, ó, é o sonoplasta da nossa igreja, tá bom? Técnico de som. Tá bom, técnico de som. Se você vê que tá muito alto, pode chegar lá e reclamar com ele, tá? Pode xingar ele. Não, tô brincando, xingar não. Xingar ele eu fico bravo. Amém? Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pegou desprevenido, mas tudo bem, né? Vamos lá. Gente, assim, testemunho, para muita gente pode ser alguma coisa assim, pouca, mas para mim foi bastante. Estava passando um aperto danado, assim, financeiramente, estava aprovado, alguns problemas financeiros, né? E meu carro quebrou, começou a vazar água, sumir água do carro. Eu falei, pronto. Quem conhece carro sabe. Eu falei, pronto. Não está pingando no chão. Falei, junta do cabeçote. Eu já pensei, né? Falei, meu Deus do céu, agora lascou. Aí levei o carro no Mateus. Aí deixei o carro lá. Falei, Jesus, põe tua mão, porque agora não tem como. Não tem de onde tirar. Até um problema de família. Meu filho voltou a morar com a gente, né? E eu falei, agora não tem como. E eu dependo do carro para fazer hemodiálise. Eu vou fazer hemodiálise, volto e dependo do carro, porque não dá para contar com a ambulância. A ambulância, infelizmente, quem depende de ambulância sai de lá 7 horas da noite, chega em casa 11 horas da noite. Então eu dependo do carro, porque ele vai fazer entrega de todo mundo, né? E eu dependo do carro, porque da hemodiálise aqui é longe, mas 20 minutinhos eu chego. Ok, aí o Mateus falou, Marcelo, o Mateus que trabalha com você falou assim, Marcelo, o carro está pronto. Falei, quanto ficou? Vem aqui, o carro está pronto. Falei, Jesus.
Já peguei todos os cartões de crédito. Falei, gente, vamos pegar aqui, né? Aí cheguei lá pro Mateus que trabalha, também é Mateus. Falei, quanto que é? Ele falou, não é nada não. Falei, como assim não é nada? Aí eu, glória para ele. Aí eu cheguei pro Mateus e falei, irmão, como assim não é nada? Ele falou, não, irmão, senti de Deus te abençoar. Aí Deus surpreende a gente de tal forma que é incrível, né? Mas amém, esse é meu testemunho. Deus, toda honra e toda glória para Deus. Deus está abençoando muito, né? Glória a Deus. Além da hemodiálise, né? Que Ele já me abençoou demais, né? Irmãos, o Agradeço. irmão Marcelo é um exemplo, tá? De vida e de fé. Porque quem não sabe, ele acabou de falar que ele faz hemodiálise. Quais são os dias? Eu faço segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Das 4 às... Depende, né? O dia. São 4 horas de máquina. Ele tem que ficar na máquina de segunda, quarta e sexta. Quantas horas que é? 4 horas na máquina. 4 horas. E mesmo assim, tem vezes que a gente tem algum compromisso na igreja, ele sai da hemodiálise meio bobão, tontão, porque ele fala que ele fica assim, depois que ele sai, e vem direto pra cá. Como eu brinco, eu falo que espero a alma voltar pro corpo, né? Espera a alma voltar pro corpo. E às vezes nós fazemos corpo mole para vir pro culto. Só porque estamos cansadinhos, queremos ficar deitados no sofá. Então ele é um exemplo de fé para nós hoje aqui. Porque às vezes você chega do teu trabalho, você tem comida na geladeira, você tem um sofá, tem a tua Netflix. Você fala assim, não, hoje eu vou ficar aqui que eu não vou no culto não. Ele está saindo da hemodiálise, todo bobinho, todo tontinho, está vindo pro culto adorar o Senhor. Então se você tiver que se espelhar, se espelhe nele também, ó. É só o Marcelo que mexe no som, não, é o Marcelo que tem fé, que passa por hemodiálise segunda, quarta e sexta, mas está adorando o nome do Senhor na igreja. Aleluia. Deus abençoe, tá? Deus é fiel. Graças a Deus, em todas as minhas orações eu falo, Senhor, que eu possa ser sensível à tua voz. E os meninos que trabalham comigo lá já sabem o quanto que eu abençoo, e eu não sou de ficar falando disso. Não vai ficar levando carro lá achando que eu vou dar serviço de graça, que eu não vou dar serviço de graça para ninguém. É só quando Deus fala comigo. Amém? E quando Deus fala, graças a Deus eu sou sensível à voz dele. E a gente tem muitos testemunhos, mas eu não vou ficar falando aqui, porque a própria Bíblia diz que essa mão faz, essa daqui não precisa ficar sabendo. Então você seja um abençoador na vida de alguém. Quando você for abençoado, seja abençoador na vida de alguém, que você vai ver o que Deus vai fazer. A Bíblia fala que aquele que abençoa ou dá para o pobre, ele empresta para Deus, empresta. E Deus eu nunca vi dever para ninguém. Então se um dia você emprestou para Deus, se prepara, que a recompensa de Deus está vindo sobre a tua vida. Amém? Deixa eu dar uns recadinhos para você aqui. Eu quero dar o recado da... Sábado agora tem culto? Não, né? É no outro. Eu sempre fico perdido. Eu estava aqui no último culto. É normal, é normal. É muita coisa. Não sei o que a Marina falou ontem pra mim. Ela falou, você não presta atenção. Eu falei, também você vem falar a hora que eu tô com a cabeça desse tamanho. Ela falou assim, toda hora você tá com a cabeça desse tamanho. Cadê o culto do dia 28, aniversário da igreja? Olha lá, ó. Aí vai pegar fogo. Como o próprio Thales disse, a tampa da chaleira vai estourar. Essa semana que vem já sai, né, Fabrício? Em nome de Jesus sai, né? Eu acho que sai, em nome de Jesus. Irmão, mas é tanta coisa. Só falta soltar o link. Eu vou falar para você, eu falei, Deus, por que eu fui pegar esse compromisso, Pai? Esse dia eu falei, mas vai ser bênção, em nome de Jesus vai ter muitas almas se rendendo ao Senhor. Porque é muita coisa, a gente fala assim, não, só vamos contratar aqui, e pum, vai funcionar. É muito mais coisa que a gente imagina. Muito mais dinheiro que a gente imaginou que ia gastar. Mas vai dar certo. Dia 28 no Parque Exposição, Thales Roberto e Marco Feliciano. E dia 30 aqui na igreja, Fernanda Brum. Fernanda Brum é top. Eu estive na igreja dela no Rio de Janeiro. Pensa numa igreja abençoada, irmãos. Vou falar para você, eu só aprendo quando eu vou fazer visita. Pensa numa igreja de organização. E eu acho que quando é músico, é mais chato.
quando o marido é músico, produtor e ela é cantora, pensa os músicos que devem sofrer lá. Vocês acham que vocês sofrem aqui? Rapaz, lá você não tem noção não. Para você ter noção, o púlpito é um teclado. Só para você ter noção, esse aqui lá é um teclado. Porque a hora que o pastor está pregando, se ele quiser tocar, Deus deu o dom para ele de tudo. Pregação, louvor, tocar o teclado. Aí eu estava lá com a Marina, daqui a pouco ele está pregando, bum, bateu uma notona aqui e começou. Falei, Deus, me dá esse dom, Pai. Se não me der, me dá para o meu filho, porque olha, eu acho lindo. E a igreja começou, Ô Rita, e o Flávio está aí, a Rita, o Flávio, tô lá, ele fica me pedindo Nord, ele está achando que eu sou o Papai Noel, que eu tenho alguma coisa. Sabe quanto que é um teclado Nord, irmãos? É 20 mil reais. Ele olha para minha cara e fala, e o Nord? Nord. Eu já percebi que vocês me veem como um banco aqui. Toda vez que vocês olham para mim, vocês pedem alguma coisa. Ou é para mim ou é para a Marina. Chega ali atrás, ela está precisando de não sei o que. Chega aqui, está precisando de não sei o que lá. Falei, eu não consigo assim, cara. Desse jeito não dá. Vamos voltar para o aniversário aqui. Então o aniversário vai ser uma bênção. Você faça a sua inscrição em nome de Jesus, que vai ser bênção. Vai dar um testemunho, varão? Pode vir aqui, vou te ajudar. Dá um testemunho. É da campanha? Então vem. E logo em seguida o Murilo vai dar uma saudação. Eu trabalho com parte hidráulica e terça-feira eu estava fazendo parte hidráulica lá na Uningá, no barracão da Uningá. E tem um corredor, os caras estão a 7 metros de altura, é difícil aqui, 7 metros de altura, colocando forro laminado. E eu venho no corredor, cantando um hino. Fica, Senhor, mais um pouquinho, não vá sem antes esperar. Aí, quando eu passei, tem um irmão que frequenta aqui dia de quinta-feira, que ele é de outra igreja. Ele falou, você viu o que caiu? Falei, eu não. Aí eu olhei para trás, o cara tinha derrubado uma faca desse tamanho, sem querer, e ela caiu do meu lado, assim, ficou fincado no concreto. Esse é meu livramento. Ele falou, o que você estava cantando? Eu falei, um hino. Eu falei, então, ele te livrou. Aleluia. Glória a Deus, é assim mesmo. Você já imaginou o tanto de livramento que Deus nos dá, que a gente não vê? Os que a gente vê, amém, a gente vem com testemunho, mas os que a gente nem vê? Que às vezes o carro bateu na esquina de cima, mas era para nós estarmos naquele acidente. Às vezes alguém foi assaltado na rua de trás, era para você estar passando ali na hora. E às vezes seu carro furou o pneu, te atrasou. E às vezes aconteceu alguma coisa com você e você não conseguiu chegar a tempo. E eu e você, em vez de glorificar, a gente reclama. Meu Deus, agora que eu estou atrasado, prontos. Chega a amaldiçoar o dia que a gente acordou. Em vez de a gente agradecer pelos livramentos. Porque tudo que você faz é permissão de Deus, tudo. Da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, no outro dia tudo de novo. Da hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Então pare de reclamar e glorifique mais. Se você se atrasou é normal, é porque Deus fez você se atrasar. Se não deu certo naquele dia é normal, mas no outro vai dar, porque Deus está no controle da tua vida. Então sossega o teu coração e entrega a sua vida totalmente a Ele. Aleluia. O irmão Murilo está com a oportunidade. Ó Senhor, igreja. Eu queria ler aqui a palavra de Lucas 8, o versículo 45, por favor. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Então, só dando um pequeno contexto aqui, Jesus ele tinha acabado de curar o endemoniado gadareno, ele atravessou de novo o mar da Galileia,
E ele chegou em Cafarnaum, né? Ele chegou em Cafarnaum de volta. E Jairo, um dos grandes da igreja ali, ele, dirigente da sinagoga, ele pediu ajuda para Jesus, porque o filho dele, ou a filha, acho que é a filha dele, ela estava muito doente. E Jesus nesse caminho, e todo mundo apertando ele, muita gente, uma multidão pressionando ele, e ele para e pergunta para os discípulos dele, quem me tocou? Então, o que aconteceu de diferente nesse momento, que alguém tocou ele e ele sentiu, né? O porquê? Aqui a palavra vai falar que é uma mulher, ela tinha hemorragia, fazia 12 anos. E ela pensou assim, se eu somente tocar na borda da veste de Jesus, eu vou ser curada. E o que aconteceu então, que Jesus depois ele vem a falar que saiu o poder dele, que saiu a virtude dele? Foi a fé dela. A fé dela conseguiu com que ela mesma se curasse, através, é claro, né, de Jesus e crendo em Jesus. Então, as palavras de fé, elas me pegam um pouco. Eu sempre que eu vou dar uma saudação, eu falo de fé, porque é difícil, gente, é difícil. É difícil a gente ter fé nos momentos que a gente está passando por prova, mas é a fé que nos move. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. É a fé. É a fé. Eu queria, amor, quer louvar um louvor aqui? Mulher mais linda desse planeta Terra, que está carregando um filho meu. Eu achei que eu não podia gerar. Aí Deus fez um milagre, igual a mulher do fluxo de sangue. Olha como ela vem desfilando, irmãos. Coisa mais linda de Deus. Graças a Deus ela orou bastante por mim também. Olha, ela me chamou para cantar com ela. Se você tocar bem, eu vou te dar um norte. Não vou errar nenhuma nota, nenhuma. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Chamei ele para cantar comigo, que já que ele me chamou eu não estava apercebida, né? Então ele me ajuda. Amém? Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como abrir. Eu quero ser usado da maneira que em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Será que você pode adorar? Diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Diga isso, diga: enche-me e usa. Peça para o Senhor te usar. Diga, diga: sonda-me, quebranta, transforma-me, enche.
Será que eu posso ouvir você adorando o nome dele? Será que eu posso ouvir você? Diga isso, diga. No deserto como tua véu. Em qualquer. Isso aqui é minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Ser usado da maneira que agrada ao Senhor, ser usado da maneira que Ele quer que você seja usado, é diferente da maneira que você quer ser usado. Porque ser usado da maneira que Ele quer, você pode ser usado só no abraço. Você pode ser usado na palavra, você pode ser usado no louvor, pode. Mas você pode ser usado só no abraço. Você pode ser usado só numa saudação. Você pode ser usado só em um louvor. Você não precisa ser ministro de louvor para ser usado por Deus. Você não precisa ser pregador para ser usado por Deus, não. Você tem que ser usado da maneira que Ele quer. Às vezes é na farmácia que Ele vai te usar, no supermercado que Ele vai te usar. Não é só na igreja que Ele vai te usar. É no teu trabalho que Ele vai te usar. Isso é ser usado da maneira que Ele quer. Ô Rafa, vem louvar o... Ah, é Rafa que está ali, né? Eu estou sem óculos, Vem louvar o Senhor. E aí eu vou pedir já para as missionárias recolher os votos. Pode ser? Aí finalizando, a irmã Sandra já ora. Amém? Aí o Levi vai quebrar tudo aqui. Amém, Levi? Vou dar tempo para você pregar. Você esmiuça. Roda, vira, cambalhota. Faz o que você quiser. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho,
tão, tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Cadê a irmã Sandra? Tá chegando. Irmão, vou ter que voltar a usar óculos quando eu vim pregar. Tô vendo nada. Glória a Deus. A irmã Sandra vai orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pela campanha e pela vida do pastor Levi, que vai estar trazendo a palavra. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor nosso Deus, amém? Vamos estender a mão para o altar, para que o Senhor Jesus venha abençoar os votos feitos na casa do Senhor, os dízimos, as ofertas, amém? Senhor nosso Deus e Pai querido, Senhor, nós rendemos graças a Ti nesta noite, ó Pai. Pai, nós Te louvamos pela beleza da Tua santidade. Nós Te agradecemos nesta noite, papai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Papai, nós agradecemos pelo livramento, papai, que o Senhor nos deu no dia de hoje. Papai, nós Te louvamos, papai. Queremos colocar nas Tuas mãos os votos dos Teus filhos, papai, feito aqui na Tua casa. Apressa-te os seus ouvidos, ó Pai. Apressa-te os seus ouvidos, Senhor, em ouvir-nos, ó Senhor. Ó, papai, venha ao nosso encontro. Nós estamos aflitos, necessitados, papai, do Teu amor e da Tua misericórdia. Então venha de encontro, papai, com esses votos, papai, feito na Tua casa. Nós Te louvamos, papai, entregamos cada voto nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Papai, nós Te agradecemos também pelos dízimos e as ofertas aqui, papai, plantada na Tua salva. Que o Senhor Deus venha mesmo, papai, ungir, abençoar, guardar. Ah, Deus querido, Deus amado, aquele que ofertou, que o Senhor venha abençoar, aquele que não teve para ofertar, que o Senhor venha abençoar também e venha prover, Senhor, em nome de Jesus. Abra as portas e as comportas, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa os Teus filhos, papai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papai, eu quero orar. Eu quero entregar também o pastor Levi nas Tuas mãos. Aqui está o Teu filho, papai. Ah, Deus querido, Deus amado, a palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu filho é vindo do trono da glória. E nós cremos, papai, que o Teu filho está munido da Tua palavra. Abençoa ele, unge ele, guarda ele, protege ele, Senhor, em nome de Jesus. Livra ele do laço do passarinheiro. Livra ele da peste perniciosa. Livra ele da seta que voa de dia e de noite. Abençoa o Teu filho, Senhor. Fala mesmo através da boca dele, unge mesmo os lábios dele, papai, que venha do Senhor essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos ele nas Tuas mãos, e assim, Senhor, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Pega a sua Bíblia, já abre comigo. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder ocupar a sua santa tribuna. Confesso aos irmãos que toda vez que subo aqui é uma grande responsabilidade. Que Deus abençoe a vida do pastor Mateus. Semana passada ele mandou assim, paz vaso. Toda vez que ele manda paz vaso tem alguma coisa. Aí eu respondi, prega quinta-feira que vem. Aí uma semana que eu não durmo direito. Mas estamos aqui, né? Que Deus abençoe a vida dele, da Marina, da pastora e de toda esta igreja.
E eu tenho certeza que esta noite o Senhor tem algo para as nossas vidas. Eu estava com o intuito de pregar uma mensagem em Ezequiel 37. Quem sabe um dia eu prego ela aqui. Mas toda vez que eu falo, eu vou pregar ela, né? Aí Deus muda, até o Flávio fala assim, é Ezequiel 37? Mas Deus mudou tudo e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Capítulo 3 de Malaquias, eu quero ler o versículo de número 16. 16, que diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, falem frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, em outras traduções, um memorial escrito, para os que temem ao Senhor, e para os que pensaram no seu nome. Eu quero frisar a expressão, livro de lembranças ou memorial escrito, amém? Podem tomar o vosso assento, me empreste alguns minutinhos da sua atenção. Vale, a título de curiosidade, saber que Malaquias, ele foi o último profeta antes do profeta João Batista. Vale saber que após o profeta Malaquias profetizar, inicia um período que é chamado de interbíblico, que dura aproximadamente 400 anos, em que Deus não se manifesta na terra de Israel. Nesses 400 anos, Deus não levantou ninguém com essa expressão, assim diz o Senhor. 400 anos em que Deus ele fica em silêncio. E o último profeta que Deus levanta antes desse período chamado interbíblico é Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro de Deus. Ele é considerado um dos profetas menores, ele é contemporâneo de Esdras e Neemias. Vale lembrar que ele profetizou pós-cativeiro babilônico, após os 70 anos em que o povo ficou na Babilônia, junto com Esdras e Neemias, que começam a reconstrução do culto, da adoração e também dos muros de Jerusalém. Ele está na classe dos profetas pós-exílico, como Ageu, Zacarias e Malaquias. É interessante que o capítulo 3 aqui, existem algumas orientações de Deus para o seu povo, né? Ele fala aqui no capítulo de número 3 e versículo 1, acerca de João Batista, o mensageiro do Senhor, e ele vai dar orientação para o povo acerca da oferta, acerca do dízimo, algumas bênçãos que Deus vai dar, a bênção tal, a bênção sem medida, a bênção transbordante. Deus ele vai falar aqui ao povo de uma forma extraordinária. Só que o versículo de número 16, aqui está algo tão lindo e tão extraordinário, que Malaquias ele fala acerca de um livro que está diante de Deus, que é chamado do livro das lembranças, ou um memorial escrito. No tempos antigos, os reis tinham o costume de ter um livro, que era chamado de Memórias das Crônicas, aonde era registrado e anotado tudo o que acontecia no seu reinado, para que o rei ficasse sabendo de todos os fatos e acontecimentos. Então,
ao saber esta informação, que os reis tinham o costume de ter um livro chamado de Memória das Crônicas, e o profeta Malaquias também fala que o nosso Deus, ele tem um livro de lembranças, de registros. E a pergunta que não quer calar aqui esta noite, nessa 15 introdutória que eu estou usando, a pergunta que não quer calar: o que estaria anotado no memorial de Deus? O que estaria anotado no livro das memórias das crônicas de Deus? E eu, estudando um pouquinho a Bíblia nesse dia, eu descobri algumas coisas que estão anotado no livro chamado Memórias, ou livro das lembranças. Quando eu abro a minha Bíblia no Salmo de número 139 e o verso de número 16, aonde o salmista Davi, ele vai dizer essa seguinte expressão: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia a dia, quando nenhuma delas ainda existia. Olha o que Davi está dizendo, que a vida dele, a história dele já tinha sido registrada, já tinha sido escrita dentro de um livro, que é o mesmo livro que Malaquias está dizendo aqui no capítulo 3 e o versículo de número 16. Então eu vejo que a primeira coisa que está escrito no livro de Deus é a minha história, a sua história, porque Davi está dizendo que no livro de Deus já estava escrito dia a dia, quando nenhum deles ainda existia, Deus já tinha escrevido, porque Deus é quem escreveu a nossa história, Deus é quem já traçou a nossa história, Deus é quem planejou a nossa história. E eu tenho uma informação de Deus para alguém aqui, que Deus é o autor da nossa existência, porque é Ele que escreve. Em Hebreus capítulo 12 e o versículo 2 diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor, é aquele que escreve. Se Ele é o consumador, é aquele que termina, é aquele que conclui, é aquele que põe um ponto final. E eu já quero profetizar para alguém que veio para o culto, e a palavra de Deus é essa: fica em paz, que o ponto final da tua história não vem da caneta dos homens, não vem da caneta do diabo, mas vem da caneta de Deus. E não ainda a tua história não chegou ao fim, Ele está escrevendo. E eu quero profetizar que é uma nova história para alguém aqui. Há um tempo de aceleração, porque a nossa história, Alisson, foi escrito, cada capítulo, cada momento foi registrado. Então alegra o teu coração, Deus tem o controle, Deus tem o controle, e a última palavra sempre será de Deus. Então diga para alguém assim: tua história já foi escrita. Diga: o que você tem que fazer é viver o que Deus escreveu. Acabou. Deus já planejou, já está escrito. Viva. Viva intensamente cada capítulo. Viva. Então a primeira coisa é o quê? Que está escrito no livro de Deus, é a minha e a sua história. Segundo,
Salmo de número 56, e o verso de número 8. Eu estou pregando de uma forma temática, usando vários textos dentro do mesmo assunto. Salmo 56, verso 8. Olha que diz: tu contaste as minhas perambulações ou peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu frasco, não estão elas escritas, registrada no teu livro? Segunda coisa que está registrado no livro de Deus, o quê? As minhas lágrimas. As minhas lágrimas estão em um frasco. Outra tradução vai dizer odre. Existe uma tradição entre os gregos e os romanos, e essa tradição é chamada de lacrimatório. O lacrimatório era pequenos frascos de vidro ou de cerâmica, que eram colocados as lágrimas, representando o sofrimento de pessoas em funerais. Era normal você chegar nos túmulos de romanos e gregos e você vê no túmulo pequenos frascos, lacrimatórios. Ali estavam as lágrimas representando o sofrimento de alguém por aquela pessoa que partiu. E Davi está fazendo esta alusão aqui, ao dizer de um frasco. E ele usa a expressão aqui no original de odre, para referir que o sofrimento dele foi tanto que não cabia em um frasquinho pequeno, mas cabia num odre. O odre era reservatório de água e de vinho, que era usado para viagens longas do deserto. E ele está dizendo: o meu sofrimento foi tanto, o meu sofrimento é tanto que não cabe em um pequeno frasquinho de cerâmica ou de vidro. O meu sofrimento é tanto que tem que ser colocado em um odre. Quando nós olhamos para a história de Ana, e ela está diante do altar, ela está orando diante do altar, mas não sai palavras da sua boca, porque o texto vai dizer que não saía palavras, ela apenas mexia, balbuciava, porque ela chorava. As lágrimas delas estavam ali chorando, que ao ponto de ali dizer: essa mulher está bêbada, essa mulher está embriagada. E ele vai repreender Ana dizendo: mulher, aparta-te do teu vinho. E ela vai dizer: não, eu sou só uma mulher atribulada de espírito, porque lágrimas são as palavras da alma, lágrimas são orações em líquidos, lágrimas são palavras que você não consegue expressar. Só que também a tradição judaica diz que quando um justo, no período do seu sofrimento, está chorando, tem um anjo que chega do lado com um odre de óleo. Estou arrepiado. Tem um anjo com odre ou uma taça de ouro, que vai colhendo cada lágrima, que vai colhendo cada gota de lágrima. E depois que esse anjo colhe, esse anjo sai da terra e chega diante de Deus. E cada gota da lágrima, e cada gotinha de lágrima, Deus vai escrevendo no seu memorial. Eu vim aqui profetizar. Hoje tem resposta para o teu sofrimento. Eu vim aqui profetizar. Está anotada a tua oração lá. Está anotado, como disse Davi no Salmo 139. Mesmo que não haja palavras na minha boca, o
Senhor sabe, e eu quero profetizar: nenhuma lágrima tua foi desperdiçada, nenhuma lágrima tua foi desperdiçada. Está no altar de Deus, está no memorial de Deus. E a Bíblia diz que quando Ana chega em casa, o texto diz: e Deus se lembrou de Ana, e Deus se lembrou de Ana. Lembrou do que? Do sofrimento, lembrou do que? Da humilhação. E eu quero profetizar hoje: Deus tem resposta para o teu sofrimento. Olhe para alguém, seja profeta para alguém, seja profeta para alguém e diga assim: Deus tem resposta para o teu sofrimento. Diga: Deus tem resposta para essa luta, Deus tem resposta para essa tua prova. E eu quero profetizar: pode começar a contar os dias depois dessa campanha. Vai ter resposta, vai ter testemunho, vai ter milagre, vai ter coisa. Vai ter resposta. Primeiro, está registrado no livro de Deus o quê? A minha história. Segundo, está registrado no livro de Deus o que? As minhas lágrimas, as minhas orações em líquidos, as minhas palavras. E terceiro, Esther capítulo de número 6, verso 1. E naquela noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazer o livro dos registros das crônicas, ou memória das crônicas, que foi lido diante do rei. E o que diz o verso 2? E foi achado escrito acerca de Mardoqueu, que tinha descoberto que Bigtã e Teres tinha tentado tramar contra a vida do rei. Aí o rei pergunta: o que fizeram para esse homem? Deram alguma recompensa para ele? Porque parou a história por aqui. Disse: não, nesse tempo está Ramã querendo a cabeça de quem? Mardoqueu. A forca já estava preparada, e na hora que ele entra, o rei faz uma pergunta: o que se faz ao homem cujo rei se agrada? O que se faz ao homem cujo rei se agrada? Alguém pode achar: mas o que eu estou fazendo ninguém está vendo. O rei Assuero não viu, mas alguém viu e anotou. Vou falar de novo. O rei Assuero não viu, mas alguém viu e anotou. E chegou o dia da Então diga para o tema assim: as tuas ações, diga, as suas obras, está anotado no livro de Deus. Eu vou tentar mais a fundo aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz: ao anjo que está em Filadélfia, escreve o que é verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém, e a porta que eu fecho ninguém. Porque você tem que entender, a chave é dele. Vai ter porta que Deus vai dizer: é fechada porque não é para você. Então tem coisas que não é para você, é livramento, e talvez não é a tua porta. Só que o verso 8 diz assim: eu conheço. A palavra conheço aqui, no grego, além de gnosis, que fala de conhecimento, é ioda, que fala de conhecer por relacionamento. Essa palavra conheço no hebraico é yadá, que quer dizer intimidade. Nós aprendemos aqui numa segunda-feira acerca disso.
Então Deus está dizendo assim: eu conheço por você de intimamente. Só que o interessante é assim, eu conheço de perto as suas obras. Conheço as tuas obras. E a palavra obra no grego é ergon, que é trabalho. Então Deus está dizendo para a igreja: eu conheço o trabalho que vocês têm feito na minha obra. Eu vou falar de novo, alguém não entendeu? Eu conheço o trabalho que vocês têm feito na minha obra. E como o rei Assuero quis recompensar pela atitude, pelo feito de Mardoqueu, assim Deus é um Deus que recompensa o trabalho, o esforço, as obras de cada pessoa que tem feito para Deus. Por isso que eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e versículo 58, é um versículo que enche a minha alma. Por quê? Porque ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho para o Senhor não será em vão, porque o vosso trabalho para o Senhor não será em vão, terá recompensa. Então levante a tua mão direita que eu quero profetizar. Deus não vai dever nada para ninguém. Deus está dizendo: eu não deixarei a tua história na mão, eu trarei recompensa. Se você doou um tempo para me adorar, para fazer a minha obra, para pregar, cantar e cultuar, Deus está dizendo: eu tenho recompensa, eu tenho recompensa, eu tenho recompensa. E eu vim profetizar hoje aqui: ninguém tirará a tua recompensa, porque a tua recompensa não está nas mãos dos homens, não está nas mãos dos invejosos, não está na mão dos atribulados, está na mão de Deus. E Ele está dizendo: o teu trabalho não é vão. Você não está perdendo tempo aqui, você não está perdendo tempo no reino. Eu irei te recompensar. Camanassúria, eu sei mais. Manassia. Diga para o teu irmão, se você não, diga aí. Estou sentindo Deus aqui. Diga para alguém assim: você não está perdendo tempo com Deus. Não, fala com fé, irmão. Diga: você não está perdendo. Una macalacia. Alguém pode dizer: mas sua vida é na igreja, sua vida é louvor, sua vida é isso, é culto, sua vida é melhor do que estar aqui, do que estar na UTI, é melhor estar aqui do que estar no tráfico, é melhor estar aqui do que estar na prostituição, é melhor que estar aqui do que estar enchendo a cara de alguma coisa. Deus está dizendo: o teu trabalho não é vão, o teu trabalho não é vão, o teu trabalho não é vão. Deus está dizendo para alguém aqui: se você hoje está gastando a tua energia, o tempo para mim, eu vou te recompensar. Esse dia atrás alguém disse para mim assim: Levi, você é desde criança na igreja. Sim, eu gastei minha juventude no altar, e eu sei que eu não fiz nada em vão. Um dia Deus irá me recompensar. Deus está dizendo para alguém aqui: o que você fez para alguém, talvez não recebeu nem o obrigado. Fica tranquilo, o céu te recompensará. Como foi falado aqui pelo pastor Mateus, aquele que ajuda o necessitado, aquele que ajuda o pobre, empresta para Deus. E o que acontece? Deus não paga, Deus não deve nada para ninguém. Ele vai recompensar, Ele vai recompensar
Levanta a tua mão, porque Deus está dizendo: o homem não viu, as pessoas não viu, mas já está anotado o que você fez semana passada. Está anotado o pix que você fez para aquela pessoa, está anotado aquela ajuda que você fez, está anotado. E Deus está dizendo: tem recompensa, tem recompensa, tem recompensa, tem. Já tô velho, gente. Minha pressão já está subindo aqui. Na hora que eu estou pregando aqui, eu acho que eu tenho 20 anos ainda. Mas vamos lá. Eu conheço as suas obras. Aí o texto, só para me concluir essa parte aqui. E eis que pus, ou coloquei diante de ti uma porta. Olha a expressão: eis que pus diante de ti. Eis que pus, ou seja, não é eu que vou até a porta, é a porta que vem. Eis que pus diante de ti, no grego, enópio, que traz a ideia de diante dos meus olhos. Diga para alguém assim: Deus vai colocar diante dos teus olhos aquilo que o teu olho não viu, você vai ver. Só que aí o texto diz assim: uma porta aberta. E a palavra porta no grego, koiné, é tura. E a palavra tura está falando de uma grande porta, de uma mega porta. Só que além de tura significar uma oportunidade, também fala de acessar. Se tu não pegar isso aqui, irmão, se tu não pegar isso aqui, não vou falar nem o último toque para me orar por você. Fala de um acesso a algo, Mateus, que está restrito. Se tu não pegar, aí Deus está dizendo: eu conheço o seu trabalho, eu conheço o teu esforço. Ai, Jesus, aleluia. E eu vou colocar diante de você, diante dos teus olhos. Eu estou com o corpo todo arrepiado aqui, irmão. Eu estou jejuando desde segunda-feira, todo dia. Ai, Jesus. E Deus está dizendo assim: eu vou abrir uma grande porta para você acessar. Oh, glória! Que é isso, Jesus? Você vai ter acesso a algo que estava restrito, mas Deus está dizendo: não está mais. A maldição diz: você não pode acessar. A inveja diz: você não pode acessar. A macumba diz: você não pode acessar. A feitiçaria diz: não pode acessar. A mandiga diz: não pode acessar. Mas a palavra está dizendo: eu abri a porta. Eu abri a porta. A palavra está dizendo: eu abri a porta. Você vai ficar olhando a porta com cara de ué, ou vai dizer: eu vou acessar. Se Deus abrir, eu vou passar por ela. Se Deus abrir, levanta a mão que eu... Tem porta aberta aqui, Mateus. Tem. Nós vamos acessar. Nós vamos acessar o que estava restrito. O diabo diz: está fechado. O diabo diz: ninguém entra, está travado. Mas Deus está dizendo: oh, eu estou abrindo. Eu estou abrindo. Quem vem no acesso, eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Aonde Deus prometeu, aonde Deus falou. Se Deus falou, eu vou. Quem vem? Se Deus falou, Maia, levanta a mão, que eu estou sentindo uma atmosfera. Porque Deus está dizendo para alguém: eu estou te dando um espírito de ousadia. Eu estou te dando um som de ousadia. Está com medo por quê? Porque você se sente incapaz, pequeno, limitado. E Deus está dizendo: a porta é tua. Acessa. O milagre é teu. Toma posse. Ai. Alabar a cama na sua. Acessa. É a palavra que está te autorizando. Acessa.
toma posse, porque é manocamanasi. Acessa. Deus quer que nós acessamos o que é nosso. Estou sentindo a graça aqui, irmão. Que é isso, Jesus? Alai, olemicalasúria, ei, chomancho, é plaque até binacia, chodomeneniateui, alassuri micancho. Deus está dizendo: você é o primeiro a acessar o que ninguém da tua, o que ninguém da tua família ainda acessou. Prepare para acessar, prepare. Eu vou profetizar para quem está com fé e com as mãos levantadas. Você vai ser o primeiro da tua família até o que ninguém teve, a ser o que ninguém é, aí onde ninguém foi, a fazer o que ninguém fez. Eu vou profetizar. Alguém está achando que Deus está brincando aqui? Não, Deus está dizendo: acessa. O diabo não queria, porque se você acessar, a tua história não vai apenas mudar, mas toda a história da tua família. Aracama na Súria. Então Deus está dizendo: ergue a cabeça, se esforça, Josué, porque eu sou contigo. Eu dei acesso, mas é terra de gigante. Não tem problema, porque eu te chamei para coisa grande. É Manassé, mas é terra de gigante. Então você vai comer comida de gigante. O cacho de uva é grande. Eita. Pegou. Acessa no glória. Acessa no línguas estranhas. Acessa na adoração. Acessa. A porta não está mais fechada, porque Ele tem a chave. Amanacalassúria. Comentre Evaui. Camessia teve. Oh, nome. Fauiti. Yehemisa. Emicho. Canto é. Eleviosai. Jorimi. Eu Cacalassúria. Nós vamos acessar. Vem nessa pegada, vem nessa fé, vem. Remanacalassúria. Você não entendeu que nós estamos no mês de junho? E mês de junho é o número 6. E o número 6 na numerologia bíblica é o número do homem. Porque no 6º dia Deus fez o homem. É mês de trabalho. É Deus dizendo: até agora você trabalhou, você se esforçou, você fez. Só que depois do mês 6 tem o mês de julho, que é o mês 7. Mateus pegou aqui. E o número 7 na numerologia bíblica, Alisson, é o número de Deus. Elemácia. É Deus dizendo para Batista Rema: foram 6 anos. Está chegando o 7º. Em 6 anos, o que aconteceu na tua vida? Aí Deus está dizendo: está chegando mais uma temporada, moça. Está chegando mais uma temporada, rapaz. Está chegando mais uma temporada, obreiro. Você vai olhar para o acesso e vai deixar outra pessoa entrar e viver o que era para você viver. Ou você vai sair daqui dizendo: eu vou tomar posse. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória de Emaia. Há uma nuvem.
Há uma nuvem. Há uma nuvem. Há uma nuvem. Deus está dando um livramento aqui, viu? Deus está dando um livramento. Deus falou meu coração. Irmão, eu não sou de parar a pregação para entregar profecia ou revelação. Não sou, eu gosto de pregar a Bíblia. Mas Deus está falando para mim assim, que está dando um livramento para uma mulher de um mal súbito. E o nome dessa mulher é Fernanda. E essa Fernanda não está no culto. E essa Fernanda tem por volta de 50 anos, mais ou menos. Mas Deus está dizendo, por causa de uma mulher que está aqui no culto, Deus está dando um livramento. E essa mulher ia passar mal, ia morrer. Mas Deus está dizendo assim, o livramento hoje é para Fernanda. Tem quase 50 anos, ou 50 anos. E essa mulher que está aqui, Deus está dando um livramento para Fernanda. Você ia estar no caixão junto com uma outra pessoa, não sei se é homem, se é mulher, Deus não me mostra, vocês chorando, dizendo assim, ela era muito nova, mas Deus está dizendo, por causa de você, estou dando livramento, e para você saber que é com você, essa semana você passou mal, semana para cá, você passou mal, e Deus está te dando saúde, e está visitando a Fernanda, não sei o grau de parentesco que você tem, não sei se é tia, se é avó, se é mãe, se é irmã, não sei, mas Deus está dando livramento, Deus está dando livramento. Não sei quem é, mas Deus está dando livramento. Já estava pregando numa igreja, e Deus falou para mim um negócio lá, eu engoli fogo, eu fiquei na prova até agora. Que Deus falou assim, diga que eu estou dando livramento para o Edivaldo. Aí eu fiquei com medo de falar, aí eu estou na prova até agora. Ainda Deus falou assim, estou dando livramento para o Edivaldo, e o Edivaldo não mora nem na cidade, mora em outra cidade. Aí eu fiquei, né? Então, não é pago uns preços, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para mim fechar e passar para o Mateus, dar o encerramento, quarta coisa. Quem está comigo, diga glória. Lucas capítulo de número 10, verso 17. Você consegue colocar no telão aqui para me ler? Apenas 3 versículos. E já vou orar. Colocou aqui? Olha, estou que nem a pastora Cátia. E voltaram 70 com alegria. Os 70 discípulos, tá? Com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeita. Passa. E disse Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder, dunamis, para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aqui eu fecho. Mas, não, verso 20. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos, mas alegreis antes, por estarem os vossos nomes. Os vossos nomes escrito no céu. Põe para mim aqui só para Apocalipse 20:15. Pode ficar de pé, eu já vou entregar o microfone, vou orar e pôs aqui para mim. E aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago. Teve jogador que ficou triste, né? Porque não estava na lista do Ancelotti. E não foi convocado para a Copa. Eu não quero ser convocado para a Copa, eu quero ser convocado para o céu. Eu quero ser convocado para o céu. Se é uma lista que eu quero estar na lista de Moisés. Como números 11, ele escolheu 70 homens, 70, mistério de 70, que ficaram em volta da tenda, 68 nomes, e do Espírito que estava sobre Moisés, Deus repartiu sobre os 68, mas aí o verso 26 diz assim, que tinha 2, Eldade e Medade, que não estava na tenda, mas estava no arraial, mas Deus foi lá, e encontrou Eldade e Medade. E o texto vai dizer assim, que os 2 profetizavam. Eu quero encerrar aqui.
Você não precisa, igual os discípulos, se alegrar porque o demônio te obedece, te sujeita. Porque você prega, canta, você faz alguma coisa, mas se alegra, porque o seu nome está lá. A maior certeza da salvação é que o seu nome está lá. Se hoje for o teu último culto e você morrer, você tem a certeza que o teu nome está lá? Porque a Bíblia diz que tem nome que foi riscado. Mas Deus está dizendo, ainda há tempo de você colocar o teu nome lá. Ainda há tempo de você escrever o teu nome no livro da vida. Pastor, mas eu desviei. Ainda há tempo de reescrever. Porque se eu pudesse resumir aqui, esses 66 livros, estes 330 e alguma coisa de versículos, 1179 capítulos, 3.500.000 e não lembro, minha cabeça, mais de palavras, 785.000 palavras formadas em uma palavra, eu diria felicidade. E eu faço a pergunta para você: você é feliz? E se eu posso hoje dar um nome para essa felicidade, eu diria Jesus. Aí a pergunta que não quer calar para alguém aqui, eu vou entregar meu microfone agora. Para alguém que talvez está aqui, você está afastado, você não é evangélico, mas se você quer ir para o céu, e você quer ser feliz de verdade, se você é feliz de verdade, você vai ficar no teu lugar. Mas se você quer ser feliz de verdade, a chance é essa, para você entregar a sua vida para Jesus. Eu tenho 30 segundos. Você que está afastado, que não é evangélico, e quer colocar o seu nome, ou reescrever o teu nome, sai do teu lugar e vem aqui, escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém? Aproveita essa oportunidade. Ah, pastor, não estou indo em igreja nenhuma. Você está desviado, você está parado, está de férias. Quer aproveitar essa chance? O que eu tenho que fazer, pastor? Só vim aqui. Tem alguém? Se não tem, eu vou entregar o microfone. Porque a maior certeza da salvação não é o dom que um homem, um pregador, uma pessoa possa ter. Porque dom até o diabo dá, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém? Sai do teu lugar e venha. Uma oração. Eu não estou falando que você tem que usar gravata igual eu, que nem hoje eu vim igual assembleando pregar. Estou falando para você receber Jesus, porque só Ele que escreve o nome no livro da vida. Aproveita essa oportunidade. Vou passar para o Mateus fazer a oração. Aproveite, porque teve pessoas que num convite como esse não quiseram ter o seu nome escrito no livro da vida, e no outro dia não amanheceu vivo. Então aproveita a sua oportunidade. Que palavra, né? Deus é fiel. Do seu lugar mesmo, eu quero orar por vocês, que de quinta-feira nós estamos orando pelos empresários aqui. Eu quero orar pela vida de vocês que são empresários, que são autônomos, que correm no dia a dia atrás do ganha-pão. Quero orar por vocês. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento orar pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão empreendendo no Brasil, que estão aqui dentro, Pai,
Porque nós sabemos que não é fácil, Senhor, a vida do empreendedor. Tem dias de vitória, mas tem dias de guerra também. Mas eu quero profetizar neste momento, Pai, que tudo aquilo que estava travado comece a destravar agora. Eu quero profetizar nesse momento, Pai, que todas as portas que estavam fechadas comecem a se abrir agora, Pai. Porque como foi pregado aqui na Tua palavra, o Senhor é que tem a chave que abre, ninguém fecha. E eu profetizo, Papai, que o Senhor irá abrir, ninguém vai fechar, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Papai, se estava ruim aqui a semana do Teu povo, Pai, se estava ruim, Senhor, o trabalho dos Teus filhos, Senhor, estava ruim a venda deles, Pai, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, porta aberta, venda feita, venda assinada, Senhor, contratos assinados, em nome de Jesus, eu te peço, Papai, e abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém. Erga suas mãos assim, ó. Que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda Batista Rema. E toda Batista Rema diz: está encerrado em nome de Jesus. Vai com Deus.